Oi, gente, tudo bem? Então, esse vídeo é a continuação do IGTV que tá nesse Instagram aqui. E agora eu vou falar sobre organização. Eu deixei anotado porque isso é muita coisa. Então, opa, socorro. Ô, meu filho, vai. E aí eu vou deixar aqui do lado, né? Que se a gente precisar, a gente usa. A primeira dica é: se organize. Sério. Quando você se organiza, parece que tudo flui na sua vida, dá tudo certo, entendeu? Você dá conta de fazer tudo que você tinha planejado pra fazer no seu dia. Você sabe o que você tem que fazer, você tem noção de data de entrega. Porque você fica, eu vou lembrar, não lembra. Não lembra, gente. Dica 2 é o quê? É um gancho, entendeu? Da dica 1 pra dica 2, que é basicamente seja organizado, principalmente nessa questão de estudos, essas coisas. Porque você não precisa ter a sua vida totalmente organizada. Óbvio, tem coisas que a gente é totalmente desorganizado, isso é super normal. Porque ninguém é perfeito. Mas deixa o seu ambiente tudo arrumado. Coloca o que você tem que fazer, tipo um to-do list mesmo. Tudo que você precisa fazer, organizado em ordem. Não precisa ser a ordem que você vai fazer, porque, né? Você pode fazer a ordem que você quiser. Eu recomendo começar pela mais difícil. A terceira dica, ela envolve todas as outras. Eu acho que todas as dicas elas vão ir meio que se puxando, assim. E se você fizer todas ou quase todas, né? Elas vão se completar e aí vai ser sucesso. Que é basicamente manter o lugar onde você estuda limpo. Por quê? Porque quando tá limpo, assim, ajeitado, organizado, você não tem que ter uma super mesa, tá? Você pode ser uma mesa da sala, mesa de jantar mesmo da sua casa, no balcão, qualquer coisa. Desde que você deixe tudo organizado, que você deixe limpo e essas coisas. Quarta dica é o quê? Você tem um cronograma da escola, de aula, mas você não precisa ter um cronograma do que você vai estudar no dia em casa. Tipo um desse. É um cronograma de estudos. Eu peguei essa foto do Pinterest, mas aqui é a minha rotina da quarentena. Então, aqui eu coloquei as aulas que eu tenho da escola e esses aqui são os horários que eu estudo depois dessas aulas. Porque aqui em casa a gente tá almoçando bem tarde. Então, até tipo 12h40 eu tô estudando ainda, entendeu? Porque a gente geralmente vai almoçar lá pras 2h30. Por aí. Então eu estudo, eu descanso, eu ajudo. Isso. A dica é que você não precisa ter materiais super caros para conseguir fazer os seus resumos, as suas anotações. Se o seu método de estudo é resumo, você não precisa ter esses materiais super caros. Ó, eu tenho 2 exemplos. Essa caneta aqui, ela é da Peppermint. Acho que ela é tipo R$2, mais ou menos. E uma caneta preta normal da Compacto 07, que também é super barato. Então você compra isso aqui por menos de R$5. Não é caro. E com uma caneta preta e uma vermelha, você já deixa organizado essas coisas. Não vai ficar tudo preto, que você não sabe onde que começa, onde é que termina. Aí você põe ali o questão número 1, entendeu? Organizado. E já você pode usar materiais mais caros, se você vê necessidade disso. Eu escrevo muito, porque eu só funciono, o meu método é resumo. Então, quando eu uso esse tipo de caneta, a minha mão dói muito, dependendo do tanto que eu estudo. Então, eu prefiro usar canetas mais assim, ó. Tipo, essa aqui é a Pilot Pop Law. E ela é muito boa, porque ela é uma caneta em gel. E tem uma que é da Faber-Castell, o nome dela é Ice, se eu não me engano. E ela é esferográfica junto com gel. Então, é tipo, juntar essas duas aqui, entendeu? E aí, essa aqui já é mais cara do que essa, porque ela é de gel. E aí, junto com essa aqui, se você for fazer um material mais caro, você pode tanto usar essas duas, porque, né, detalhe a gente usa menos, como você pode usar uma assim, que essa aqui, a minha, ela é aquelas brush, que dá pra fazer as letrinhas.
tanto ponta fina, que é tipo a outra. E a função é a mesma, que é organizar, só que um é mais caro e o outro fica mais barato. Então, isso mostra pra gente que a gente não precisa ter um material super caro pra conseguir fazer uma coisa que funcione. A sexta dica é, assim que você chega da escola, você tem que ter uma consciência de que o seu cérebro vai armazenar todas aquelas informações por um tempo. Então, chega em casa e tenta pelo menos ler o que o professor passou no quadro, no slide, não sei. Nas fotos que vocês tiraram, se vocês podem tirar foto em sala de aula do quadro. E vocês revisarem. Que eu faço muitas atividades e não sei o que. Beleza, então faz primeiro todas as matérias do dia seguinte, se você não tiver tempo pra fazer todas as matérias passadas no dia. E passa só um olho, assim, só uma lida naquilo ali. Que tudo que os professores passaram no dia, você dá uma lida, entendeu? Pelo menos. A dica 7 é que, se na sua escola os professores usam slide, é muito melhor quando o professor manda o slide antes de dar a matéria, porque tem professor que dá toda a matéria e depois que dá o slide. Mas é muito melhor quando você tem aquele slide ali antes. Aí você se você puder imprimir, é melhor ainda. Que aí você leva pra aula dele. E aí você imprime tipo 6 por folha, sabe? 6 fotinhas assim por folha. E aí, quando o professor for explicando, às vezes eles vão complementando com falas. E geralmente essas falas são o que eles cobram nas provas. Então, você vai anotando tudo que ele fala embaixo. Eu faço muito isso e funciona. As matérias que os professores usam slide e eu consigo anotar embaixo, é muito melhor. Oitava dica, quantidade não é qualidade. Se você acabou de chegar no ensino médio, você nunca viu na sua vida, e você fala, a partir de amanhã eu vou começar a estudar 12 horas por dia. Pode dar certo por uma semana, 2, no máximo um mês, mas depois você vai estar tão exausto por não ter aquele hábito que você não vai mais querer estudar, você não vai ter mais força de vontade para fazer nada da escola o resto do ano. Então, se você quer começar a ter uma rotina de estudos para melhorar no seu desempenho na escola, na faculdade, no trabalho, no que você quiser na sua vida, tenha uma rotina para fazer aquilo. Se você nunca fez, comece aos poucos, tipo, 2 horas e meia, aí 3, aí 3h30, 4, e vai aumentando de meia hora. Até você ver que tá suficiente, que você consegue fazer tudo num dia. Lembre que você também tem que descansar, porque, né, descanso também é muito importante. A nona dica é, use post-its. Sério, gente, usar post-it é muito bom. Principalmente quando você sabe usar, que é colocar a informação mais importante daquele conteúdo que é muito importante, que você não pode esquecer. Aí você pode fazer tipo o meu, eu coloco numa grade, mas você também pode fazer só pegar e colar com a própria cola do post-it mesmo na parede, não vai estragar a parede. E aí você coloca, e aí todo dia, ou pelo menos 2 vezes, 1 vez por semana, você tira 5, 10 minutos pra ler todos que estão ali, que com certeza você não vai esquecer o que tá escrito neles, e isso vai te ajudar muito na hora de uma prova, de um vestibular. A 10ª e última dica, e mais importante de todas elas, com certeza, é o quê? Descubra o seu método de estudo. Ai, mas como é que eu vou fazer isso? Gente, pesquisem. Eu pesquisei muito, eu testei todos que eu achei que funcionariam pra mim, até que eu cheguei a um ponto de que eu tinha que ler, ver alguma videoaula, tanto que eu assino um cursinho, que eu já falei lá no meu Instagram, que é a Sala do Saber. É muito bom, vale muito a pena. E também faço resumo depois e faço atividade. Então, eu tenho que fazer essas 4 coisas. Eu tenho que ver a aula, ler, fazer resumo e fazer exercício. Nem sempre eu leio, às vezes eu vejo só videoaula que já dá certo. E às vezes eu só leio também. E esse é o meu método, não quer dizer que é o mesmo que vai servir pra você. Às vezes o seu, você só tem que ler e não tem que fazer mais nada. Às vezes você vai só exercício. Aí você tem que ir testando, tem vários tipos na internet, é só pesquisar, tipo, método de estudo no Google, no YouTube, que vai aparecer milhares, e aí você vai descobrir o seu. E garanto que na hora que você descobrir o perfeito pra você, vai ajudar muito. Então, gente, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem com os amigos, e foi isso.